nós vamos nessa segunda parte do nosso encontro tratar sobre o direito de ação. Direito de ação que, na verdade, ele é entendido como um poder de ação, né? Que é, vamos assim dizer, é mais do que um direito. Porque quando a gente, dentro da classificação das posições jurídicas de vantagem, né? Nós temos o direito, que se contrapõe a um dever, né? Então temos o credor e o devedor. Um tem direito de receber a prestação, o outro tem o dever de cumprir a prestação no modo como ajustado. Ao direito se contrapõe um dever. Ao direito de um sujeito ativo se contrapõe um dever de um sujeito passivo. A grande questão teórica aqui é que os deveres, eles admitem inadimplemento, né? Tanto é assim que nós temos aí a infinidade de processos em curso. Isso se dá porque nem sempre nós temos o atendimento, o cumprimento das previsões normativas dos deveres. Isso faz surgir o interesse de agir, né? Surge a pretensão, como os senhores sabem. Voltando para cá, em que pé, ao passo que os deveres admitem inadimplemento, e o dever é o contraponto do direito, no poder nós temos o sujeito ativo que tem um poder, tem do outro lado, na sua relação jurídica, um sujeito passivo que tem uma sujeição, e não um dever, uma sujeição. Então poder, que também é chamado de direito potestativo, direito potestativo, tem um poder. Então alguns chamam de poder, outros chamam de direito potestativo. Significa justamente esta ideia de que o sujeito passivo, ele tem mais do que um dever. Ele tem uma sujeição. E a sujeição, ela não admite o inadimplemento, o descumprimento. Então, por exemplo, o divórcio, né? Você tem um poder ao divórcio, porque você tem o direito potestativo de se divorciar quando você quiser. Não tem mais aquela ideia de que as novelas não entendem, né? As novelas, os seriados, as produções televisivas, de modo geral, filme, que seja, ainda ficam naquele reme-reme de eu vou pedir o divórcio. Quando o divórcio era um direito. E aí você tinha, a outra parte poderia, você tinha que pedir o divórcio, a lei de divórcio antiga. Hoje em dia, o divórcio, ele é um poder, ele é mais do que um direito. Porque o outro lado tem a sujeição. Minha mulher virar para mim e fala, quero me divorciar, o que eu posso fazer? Não posso me opor. Do ponto de vista jurídico, não. Máximo sentimental, pessoal. Mas, enfim, o patrão que vai demitir o funcionário é um poder. O funcionário não pode falar assim, não, daqui eu não saio. Naturalmente, cada uma dessas relações tem as consequências jurídicas, evidentemente. Mas o poder é isso, é quando a outra parte está sujeita à decisão e é mais, portanto, que um dever. Com relação ao direito de ação, ao poder de ação, isso ocorre. O sujeito passivo do direito de ação é o Estado, né? Eu devo ter falado no primeiro encontro com vocês que a teoria geral do processo se divide em 3 institutos, né? A teoria geral do processo é uma ciência autônoma e que foi desenvolvida para fornecer as bases teóricas, teoria geral, do processo. E o processo, ele se estrutura, pedido de ingresso, admitir. O processo, ele se estrutura sobre essas bases normativas, essas bases teóricas e normativas, que se associam à jurisdição, ao processo e à ação. Nós falamos já sobre a jurisdição no encontro presencial e nessa primeira parte, porque competência é quase que um complemento da jurisdição, né? É a divisão de trabalho para o exercício da jurisdição, como nós falamos. E vamos agora começar a falar, continuar falando da ação.
Então, desses 3 institutos, é assim, a ação é o pontapé inicial, vamos assim dizer, é o start. A jurisdição é o exercício final da tutela jurisdicional, e o que liga um ponto ao outro é o processo. Processo como meio do caminho. A gente começa pela jurisdição, e no primeiro encontro geralmente eu falo isso. Por quê? Porque o processo civil, e a teoria geral do processo não foge disso, ele se desenvolve em torno da jurisdição. Hoje em dia tem uma certa divergência, uma certa corrente que vem tentando trazer uma força dogmática maior para o processo, mas nós falaremos sobre isso no próximo encontro. O processo gira em torno da jurisdição, isso é um conhecimento convencional. Então, para que nós temos o processo? Para permitir o exercício da jurisdição. E para que nós temos a ação? A ação é um poder, um direito potestativo, no qual o interessado ele reclama do Estado o exercício da jurisdição. Então, a ação é para pedir a jurisdição. O processo é um meio, é um interprocedimental para o exercício da jurisdição. Então, por isso que, se do ponto de vista topográfico a jurisdição é o final, né, é o fim, a gente começa analisando ela por conta desses argumentos e fizemos isso até então. Agora vamos para a ação. A ação, como eu acabei de lhe dizer, é um direito potestativo que abrange todo e qualquer, mais do que cidadão, toda e qualquer pessoa, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica. Até mesmo no processo civil nós temos as pessoas informais, né? São os entes despersonalizados. Olha como é que o nome ajuda aqui. Entes despersonalizados, porque não são pessoas. Então, a massa falida, o espólio, não são nem pessoa natural, nem pessoa jurídica, mas podem ir a juízo. Isso porque nós temos um amplo e universal acesso à justiça, lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O nosso acesso à justiça, nós, enquanto o Brasil, temos diversas mazelas e devemos reconhecê-las todas e lutar para solucionar isso. Mas do ponto de vista normativo e até dogmático, ainda mesmo jurisprudencial, um dos motivos que nós podemos ter de orgulho é o nosso acesso à justiça. Não é perfeito, longe disso, tem diversos estudos que mostram as desigualdades de acesso e tudo mais, mas nós temos o amplo e universal acesso à justiça. E nem todo lugar é assim. Claro que cada ente político, cada Estado é livre para prever a sua relação de maior abertura ou restrição de acesso à justiça, quem vai demandar perante o Poder Judiciário de cada nação, evidentemente, mas o nosso, ele é o mais amplo e universal possível acesso à justiça. Então, vimos aí que o direito de ação é mais do que um direito, é um poder, porque o sujeito passivo não tem mais do que o dever, ele tem a sujeição, e o sujeito passivo, nesse caso, é o Estado. Isso nos remete a uma das características da jurisdição, que é a inafastabilidade da jurisdição, totalmente associada a essa ideia de amplo e universal acesso à justiça no direito de ação. Salvo engano, eu tratei com os senhores no encontro presencial, quando a gente estava estudando a jurisdição. Salvo engano, tenho certeza que eu tratei dos princípios que norteiam a atuação da jurisdição. Salvo engano, um dos princípios que eu vi foi o do acesso à justiça. E já estabeleci aqui o natural link entre o direito de ação e o acesso à justiça. Só para recordar os senhores, e como tem pessoal da outra turma, não sei se outro professor viu isso com vocês, que o acesso à justiça que nós temos, a compreensão contemporânea, alguns chamam de
ordem jurídica justa, acesso, mais do que acesso à justiça, é o acesso à ordem jurídica justa. E esse acesso à justiça, a sua leitura contemporânea, ou alguns chamam também de acesso à justiça substancial, para superar a leitura meramente formal, nós devemos nos desapegar, ou nós devemos atribuir uma interpretação ontológica da essência, e não uma interpretação literal. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vi que alguém colocou ali uma observação, já vou lá no chat ler, tá? Só para não quebrar o raciocínio. Acesso à justiça não deve ser, o direito fundamental ao acesso à justiça não deve ser compreendido como apenas o acesso, no sentido de acessar, no sentido de ingressar na justiça. Porque sendo assim, seria até muito fácil. A leitura formal, você abre bota um prédio lá, uma estrutura do Estado, dá um nome de justiça, portas abertas, todos têm acesso à justiça. Não, mas e aí? Mas consegue efetivar? Não, mas aí é outro problema. Eu, enquanto Estado, cumpri o acesso à justiça. Claro que não. Isso é, naturalmente, uma leitura deturpada da garantia fundamental, uma leitura meramente formal, formalística. E é isso que a gente quer combater. Então, o acesso à justiça na leitura contemporânea, ele inclui uma preocupação não apenas com o modo como você ingressa, mas também com o serviço que você recebe ao final. A comparação que eu sempre faço é a seguinte: eu pego os diversos serviços públicos que o Estado pode prestar. Naturalmente, prestação da tutela jurisdicional é uma atividade pública. O serviço público prestado deve ser encarado assim, tanto pelos agentes quanto pelo destinatário, a sociedade como um todo. É uma atividade. A jurisdição, nós vimos no encontro presencial, jurisdição é distinto de poder judiciário, né? Poder judiciário é quem faz, é a estrutura do Estado, que não se confunde com a legislativa nem com a executiva. Poder judiciário. Jurisdição é o que o poder faz. Tanto que a jurisdição pode ser exercida pelo poder legislativo, impeachment. Porque não há uma vinculação absoluta entre judiciário e jurisdição. Jurisdição é uma atividade, é o que se faz. Jogador de futebol, um time de futebol é uma coisa. Futebol é o esporte que eles praticam. Uma atividade. Mesma lógica aqui, uma analogia. Poder judiciário é quem faz. Jurisdição é o que se faz. E nós devemos nos preocupar com esse o que se faz. Quando a gente fala acesso à justiça, a compreensão atual é tanto o ingresso quanto a saída. Então, para que o Estado cumpra a garantia fundamental de acesso à justiça, trazendo para o ponto que nós estamos vendo, para que nós possamos dizer que está inserido no direito de ação, está ali inserido também a tutela jurisdicional a ser prestada. O Estado somente cumpre a garantia fundamental de acesso à justiça se a tutela jurisdicional, ao final, ela preenche alguns atributos. E quais são esses atributos? E aí eu não vou poder devagar muito aqui, porque eu estou fazendo só um link com o que nós já vimos anteriormente. Esses outros, os atributos necessários da tutela jurisdicional para que o Estado cumpra fielmente a garantia fundamental do acesso à justiça são tempestividade, duração razoável do processo, a efetividade da jurisdição e a adequação. Então, para que o Estado cumpra de um modo satisfatório o acesso à justiça, ele tem que eliminar os óbices de ingresso ao Poder Judiciário, à jurisdição. Isso é o acesso na leitura formal, acesso literalmente dizendo, que foi como surgiu a garantia, né? Eliminar os óbices, deixar que os interessados acessem a estrutura que presta justiça. Ok. Mas não basta. É necessário também que a atividade desenvolvida, jurisdição,
seja adequada, tempestiva e efetiva. Ok? Bom, eu dizia, eu não esqueci da Cláudia, já até vi o que ela comentou ali, vou já falar o que ela disse no chat e trazer para o meu raciocínio aqui. A leitura contemporânea de acesso à justiça, não apenas com o ingresso, mas também com o que recebe na saída, é o que naturalmente deve ser feito com relação a todo e qualquer serviço público. Por exemplo, quando você vai avaliar o serviço público de transporte, você avalia somente o vagão quando você ingressa, você analisa. Por exemplo, esses dias mesmo eu estive aí no Rio por uma questão pessoal e estava no metrô. Né? Tomei todas as cautelas, até eu sou muito medroso, então quase que eu saí com aquela proteção toda de radioativa dos médicos, sei lá. Eu estava no metrô, tomei todos os cuidados, mas eu reparei que, até lembrei desse comentário que eu faço. Cheguei na estação, limpei a mão lá nesse momento, tinha álcool em gel, beleza. Dentro do vagão não tem álcool em gel, que eu achei errado, mas ok. Todas as estações do metrô tinha aquele aviso sonoro. Bem aonde eu ia descer, para ir no hospital fazer uma visita que se fez necessária, bem onde eu ia descer não teve aviso, quase que eu perdi. Se eu for ir na estação que eu desci, não tinha álcool em gel. Tinha lá o vasilhame, mas não tinha álcool em gel funcionando. Se eu fosse avaliar o serviço público de transporte, eu ia avaliar só a estação de origem, eu tenho que avaliar também a estação de destino nesse contexto. Claro que é a estação de destino. Quando você vai avaliar, entra num ônibus. Você avalia só como é que o motorista te recebe no ingresso, ou você também quer saber se ele no transporte respeitou a velocidade, deu aquele tranco ou não, se você deu lá o sinal, ele parou no ponto ou não. Claro que você avalia o conjunto. Você pode trazer essa lógica para qualquer tipo de atividade. A atividade de infraestrutura do Estado. Começou uma obra, não terminou. Transbrasil, essa peste, essa praga. Claro que isso leva em contexto. Muito tempo, a qualidade geralmente não é boa, né? Bota o pior tipo de cimento lá, de manta, e aí dá problema. Enfim, você avalia no contexto geral toda a atividade do Estado. Naturalmente que na jurisdição você não pode só avaliar se você conseguiu entrar. Que adianta você entrar em juízo, passou 50 anos e você não teve resposta? Feriu a tempestividade. Que adianta você receber a resposta num prazo até que você entenda razoável, 2 anos ali de processo, para as garantias fundamentais do processo como um todo? Ok, está num prazo bom, um prazo razoável. Mas que adianta o juiz proferir uma decisão que você não pediu? Uma decisão que não respeita a adequação. Você pede a entrega de um carro, ele te dá dinheiro. Não atendeu aquilo que você quer. Você quer o carro específico, vamos tratar um bem infungível. Foi inadequada a decisão. Que adianta ele te dar uma decisão tempestiva, te dar uma decisão adequada, então você pediu o carro, ele condenou o réu a te entregar o carro. E a decisão não sai do papel. A decisão é inefetiva. Então de nada adianta, né? Ninguém vai a juízo para obter, eu dizia antes, uma folha de papel, né? A sentença, o Estado te entrega aqui, ó, cumpri o meu papel, exerci a tutela jurisdicional cognitiva, de conhecimento, eu declarei que você tem direito, declarei que você tem direito. Tá, mas cadê o carro que foi que eu pedi? Cadê o dinheiro? Cadê o bem da vida que eu pedi? Não, mas aí é outra coisa, aí sabe como é que é, né? Aí vamos ver se o réu cumpre, se não cumpre, dá muito trabalho o Estado ir atrás. Isso é uma decisão inefetiva. Ninguém vai a juízo para ganhar uma folha de papel dizendo que você tem direito. Você, como advogado, fala isso para a parte, que ela vai te falar: pô, que eu tenho direito, eu sei desde o começo, Tutu, então você não serviu para nada. Né? Te dei honorários, perdi meu tempo, me estressei e você não me deu o que eu quero, que é o bem da vida. Tem razão ela. Porque é decisão jurisdicional, portanto, a tutela jurisdicional, para atender a tutela, para atender a garantia do acesso à justiça contemporânea, portanto, ela tem que ser tempestiva, adequada e efetiva. Tá? A Cláudia trouxe ali, professor,
as medidas alternativas à resolução do conflito não mitiga o princípio da inafastabilidade da jurisdição? Veja, o que você provavelmente está querendo falar, Cláudio, eu vou fazer um apanhado geral dessas medidas, tá? Mas acho que o mais preciso no seu ponto ali é a arbitragem. Eu vou fazer um apanhado geral. Nesse contexto dos MASCs, né? MASC, métodos alternativos de solução. Espera aí que eu tenho que botar no chat ali. Método alternativo de solução de conflitos. Nós temos 4. Não, antes disso eu não resisto, eu tenho que fazer uma observação. Todo mundo chama de método alternativo de solução de conflitos, que vem da sigla norte-americana Alternative Dispute Resolution. É assim peraí, pediram para entrar. Acho que a Márcia pediu. Não, foi a Cláudia, delirei. Ó, em inglês é assim, ADRs, Alternative Dispute Resolution, e a tradução que se fez aqui entre nós foi como MASC, Métodos Alternativos de Solução de Conflitos. A observação inicial que eu acho muito relevante fazer é do professor Alexandre Câmara, que é o meu mentor intelectual eu sempre gostei de processo civil, mas foi fazendo a pós-graduação dele que eu tive certeza que era aquilo mesmo que eu queria, a certeza, a convicção absoluta. E dali eu entrei no mestrado, doutorado, enfim, segui a área acadêmica. Mas esses métodos alternativos de solução de conflitos que foram fortalecidos no Código de 2015, nós temos, em primeiro lugar, tem uma escalada, né? Imagina uma escada com níveis distintos. Então, como se fosse no primeiro andar, no primeiro nível, nós temos a negociação. E a negociação, tem técnicas de negociação, naturalmente, a escola de Harvard estuda muito negociação. Recentemente eu vi uma capacitação em negociação, não sei se foi na UERJ ou se foi na Federal do Rio de Janeiro, mas foi numa pública aqui do Rio de Janeiro, tratando de negociação. Na negociação, é o primeiro nível, por quê? Porque é um contato, mesmo que com técnicas negociais, das próprias partes. A grande característica da negociação é que não tem um terceiro. Então, é uma parte discutindo com a outra, negociando com a outra. Naturalmente, cada uma das partes pode estar assistida por advogado. Mas advogado não é terceiro, né? Advogado é um representante das partes. Bom, além da negociação, o próximo nível imediato é a mediação. Por que há uma equivalência, vamos assim dizer, entre mediação e conciliação? Temos uma Lei Geral de Mediação, Lei 13.140 de 2015, mas que também se aplica no que for compatível à conciliação. O capítulo do Código, o Código fala, Código de Processo Civil, mediação ou conciliação, e o que diferencia os dois? Tanto na mediação quanto na conciliação, nós temos um terceiro, o mediador e o conciliador. O que diferencia eles é que o mediador é uma técnica, é a técnica desenvolvida, né? O mediador, ele é um terceiro imparcial que atua no sentido de auxiliar as partes a encontrar a solução do conflito, mas esse terceiro mediador, ele atua de modo passivo. Ele não propõe solução. Então é muito mais aproximado, vamos assim dizer, da psicologia. Ele é um ouvinte e que o mediador, ele atua meio que aparando as arestas. E a técnica que ele desenvolve, tem técnica própria para isso, é um estudo científico, é para fazer a própria parte, as próprias partes interessadas no conflito, chegar à conclusão da solução, perceberem a solução. Então ele não propõe a solução. Daí que é uma postura passiva. O conciliador é muito parecido do ponto de vista normativo com a mediação, mas a técnica é diametralmente oposta. O conciliador, ele propõe solução. Então o conciliador, ele tem uma postura ativa. Então por isso que o conciliador, nessa escalada que eu trago, fica acima. Porque na negociação não tem terceiro.
imparcial para chegar à solução. Na mediação tem o terceiro, mas ele não propõe a solução. Ele atua de modo passivo. O conciliador, ele é um terceiro que propõe a solução. Lá no artigo 165, parágrafos 2º e 3º, a lei trouxe uma distinção muito clara da mediação e da conciliação, e que foi bem feita. O mediador ele tem uma postura passiva porque ele é indicado para causas na qual haja um vínculo jurídico continuativo. Relação de família, por exemplo. Relação de vizinhança. Porque muitas das vezes não adianta você resolver aquele problema. Do ponto de vista do acesso à justiça, da resolução das controvérsias, é até mais conveniente dar um passo atrás, para um pouquinho, descansa um pouquinho, o Estado pensando, né? Vamos devagar. Porque não é incomum que esses sujeitos que se odeiam e nem se lembram por que se odeiam, tem um com o outro com uma dezena de processos. Não adianta resolver esse na marra. É mais jogo, numa perspectiva macro do Estado, parar um pouquinho, perder um tempo maior, né, investir um tempo maior, para identificar o ponto nevrálgico. Sabe quando você está com dor no ombro, mas aí a acupuntura vai lá e no teu dedão e resolve a questão? As partes estão resolvendo, estão discutindo, já é o 12º processo que as partes têm, mas é de um problema que tem atrás e que elas nem se lembram mais daquele problema. O mediador tem que identificar isso. Ele atua no sentido de identificar isso. E mostrar para as partes, fazer as partes perceberem que com aquela tutela jurisdicional daquele processo, elas podem matar todos os processos que elas têm. Essa é a função do mediador. Trabalhar de um modo mais cauteloso, de um modo mais devagar, porque há um vínculo jurídico continuativo. O Estado já percebeu que não adianta o juiz decidir na marra, não adianta esse terceiro propor a solução, se as próprias partes não se convencerem. Essa é a lógica da mediação. E na conciliação, a postura do conciliador é mais ativa, por quê? Porque não há um vínculo jurídico continuativo. Não é uma relação de trato sucessivo. Então nós temos um autor que nunca viu o réu, se cruzaram numa esquina da vida, nunca tinham se visto antes e provavelmente nunca se verão depois, a não ser naquela audiência lá. Rio de Janeiro, cidade turística. Temos um autor do Rio Grande do Sul que passou férias no Rio. Temos um réu do Maranhão que passou férias no Rio. Alugaram um carro, tiveram o infortúnio de se cruzar no caminho. Falamos da regra de competência territorial. Essa demanda pode ser demanda de acidente, de colisão de carro, pode ser proposta em vários juízos distintos, tá? Um deles é o do local do dano, local do fato. As partes propuseram a demanda no Rio de Janeiro. Um do Rio Grande do Sul ou do Maranhão, não tem vínculo nenhum. Provavelmente nunca mais se verão. O que o Estado pensou? Nesse a gente pode ser mais ativo e propor a solução. Porque numa perspectiva macro de acesso à justiça, isso não vai gerar dano maior ao Estado. Pois bem, então tá aí. Negociação, mediação, conciliação. Antes da tutela jurisdicional do Estado, que percebam, o negociador nem é considerado um terceiro. Ele é o advogado especializado em negociação da própria parte. O mediador não é o juiz de direito. Ele não impõe a decisão. Ele faz as partes perceberem. Conciliador, ele até pode propor a solução, mas ele não impõe a solução. Nós temos acima dele, naturalmente, o juiz, que é a tutela clássica, a tutela jurisdicional adjudicada. Enfiada a goela dentro, a fórceps, gostem ou não gostem. Eu sou juiz nessa relação aqui processual. Incumbe a mim decidir, vou decidir, é nesse sentido. Mas antes do mediador, conciliador, juiz de direito, nós temos o árbitro. E aí, assim, o que me levou a falar disso foi que a Cláudia trouxe a boa pergunta sobre a relação entre esses métodos alternativos de solução de conflitos e o princípio da inafastabilidade. Veja, na negociação não há nenhuma exceção da inafastabilidade. É uma relação extraprocessual das partes, vamos assim dizer. Na mediação e na conciliação, eu não acho que tem uma exceção. São técnicas diferentes que o judiciário coloca à disposição. Né? Essa estrutura incumbida de prestar jurisdição, isso me leva até a falar um tópico muito importante, que é também oriunda da doutrina norte-americana, multi-door
courts, que foi traduzido entre nós como justiça multiportas. Justiça multiportas é esta lógica que o Estado chamado a exercer jurisdição, ele tem a obrigação de fornecer para as partes um cardápio, um leque de opções. Antes não tinha. Antes a parte ia a juízo e ela só tinha a opção do tiro, porrada e bomba. Justiça adversarial. O sistema processual brasileiro só se voltou a essa lógica de MASC no começo desse milênio. Né? Tem a famosa resolução 125 do CNJ de 2010. 2010. Até então a lógica... Veja, do ponto de vista prático, cultural, nossa lógica ainda é de tiro, porrada e bomba, né? Ainda é de justiça adversarial. Mas o pontapé inicial é o legislador prever a possibilidade. E nós vamos formar novos profissionais imbuídos de uma nova perspectiva, que é da consensualidade. Eu falei no encontro presencial com a turma do MEA, vou falar logo mais do relevantíssimo princípio da cooperação. Porque nós temos um modelo cooperativo de processo. Mas cooperação e consensualidade não significa a submissão à vontade alheia. Não necessariamente. O processo civil sempre teve essa hipótese de submissão à vontade alheia no reconhecimento da procedência do pedido ou na renúncia do direito. Estão lá no inciso 3º, a linhas A, linha C do inciso 3º do artigo 467. Nossa, eu estou muito ruim de artigo, né? 467 não. 487. Então o que eu estou falando são os incisos. Deixa eu voltar aqui. Inciso 3º, a linha A e C do 487, que é a submissão à vontade alheia. Mas a cooperação não significa isso. Ou seja, quando a gente fala de justiça consensual, da técnica voltada à cooperação, do princípio da cooperação, de um processo cooperativo, isso não quer dizer que, do ponto de vista prático, o réu que adote, que siga o modelo cooperativo, não é que ele tem que ligar para o autor e falar assim, não esquece da audiência aqui amanhã, hein? Eu vou aí te buscar, eu tenho que cooperar contigo, né? Estou vendo lá do artigo 6º, eu vi os professores falando de cooperação. Então, já que eu tenho que cooperar contigo, eu estou te lembrando, estou te ligando para lembrar que você tem audiência amanhã. Me disponibiliza a te levar. Você vai levar quantas testemunhas? 10? Tem problema não, eu alugo uma van para te levar. Claro que cooperação não é isso. Não retira a carga de uma relação adversarial, no sentido de pretensões contrapostas. Um quer ganhar, o outro não quer perder. Naturalmente, a vontade deles não vai ser concorde. Porque se as vontades fossem compatíveis, nem processo tinha. A cooperação e essa nova lógica não é isso. A cooperação está muito mais associada... Veja, sabe aquela ideia de que muito ajuda quem não atrapalha? Se você não sabe o que fazer, eu sou péssimo com atividades manuais. Eu não meto a mão para fazer. Muita ajuda que não atrapalha. Para você atuar de um modo cooperativo, você não tem que necessariamente agir de um modo proativo. Você age de um modo cooperativo se você não atrapalhar a jurisdição. Então, basicamente, a chave de compreensão. Um modelo cooperativo de processo é aquele sujeito que não cria vícios processuais indesejados. Mas nós vamos falar sobre a cooperação, vamos recordar a cooperação já já. Acima da conciliação e abaixo ainda da tutela jurisdicional clássica, nós temos a arbitragem. Que eu fiz menção mais cedo para vocês. E a arbitragem, então, para fechar ali rapidinho, para fechar a justiça multiportas, o Estado tem que fornecer, eu não fiz esse link, o Estado tem que fornecer, além da via adversarial clássica, ele tem que oferecer outras formas de condução do processo.
E a mediação e a conciliação atuam nesse sentido. Mas o mediador, ele não retira a atuação do Estado, do juiz de direito, porque estão todos inseridos no contexto da jurisdição clássica do Estado, são só mecanismos diferentes. Justiça multiporta. Para responder a pergunta da Cláudia, se afasta a inafastabilidade. Nem mitiga, nem afasta. É só uma técnica diferente. Quando o mediador chega à solução, aquilo vai ser homologado pelo juiz. Quando o conciliador chega à solução, aquilo vai ser homologado pelo juiz e vai ter sido exercido jurisdição de formas diferentes. Na arbitragem, nós temos uma distinção, que é o que mais me interessa falar com vocês aqui. A arbitragem, que é, vamos assim dizer, aspas, justiça privada, né? É o exercício da jurisdição por um agente privado. Quem é esse agente privado? O árbitro. Quem pode ser árbitro? Qualquer pessoa. Qualquer agente capaz pode ser árbitro, desde que seja de confiança das partes. Então, partes da controvérsia, partes capazes, que versem sobre direito disponível, podem estabelecer de comum acordo, consensualidade, um árbitro. Quando as partes nomeiam um árbitro, e aí eu acho um ponto maior com o que a Cláudia disse, da inafastabilidade da jurisdição, isso que eu vou falar aqui tem referência normativa que eu vou indicar já já para vocês, e é o entendimento do STF e do STJ, não se tem dúvida. Quando as partes nomeiam um árbitro, elas excluem a jurisdição estatal. Aí sim, na afastabilidade da jurisdição. Então, como é que se constitui a arbitragem? A arbitragem ela é constituída pela chamada convenção de arbitragem. As partes convencionam a arbitragem. Existem tipos diferentes de convenção de arbitragem, né? Temos a cláusula compromissória de um lado e o compromisso arbitral de outro. Então nós temos um gênero convenção de arbitragem. Esse gênero tem duas espécies, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória, como o próprio nome diz, ela é uma cláusula inserida em um contrato, né? Então, assim como as partes podem modificar o foro competente, as partes podem estabelecer que aquela relação jurídica, se vier a ter algum tipo de controvérsia, não vai ser resolvida pelo Poder Judiciário. Vai ser resolvida pela Câmara de Arbitragem X, pelo árbitro Y, ou vai se submeter à arbitragem. Essa é a cláusula compromissória. O compromisso arbitral, ele já é posterior ao conflito. Então, o compromisso arbitral, ele já se dá depois de uma... Veja, a cláusula é antes do conflito de interesse. O compromisso arbitral é posterior ao conflito de interesse. Não há uma necessariedade para o compromisso arbitral que começa a arbitragem que tenha uma cláusula compromissória anterior. Então nós podemos ter uma cláusula compromissória num contrato dizendo que se houver conflito de interesse entre A e B, entre os contratantes, naquela relação contratual, eles vão estabelecer a arbitragem. Aí deu o conflito de interesse e eles vão lá e estabelecem um compromisso arbitral. Nesse caso, tivemos os dois. Mas imagine um contrato que as partes não pensaram na arbitragem antes. E aí surgiu o conflito de interesse. As partes batem um fone um para o outro, e-mail, e falam, não concordo e quero que alguém resolva, porque nós não estamos nos entendendo. Mas eu não quero ir para o Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário é muito moroso, os custos são muito altos, os juízes não prestam, as partes não querem o Poder Judiciário. Elas podem estabelecer um compromisso arbitral depois de instaurado o conflito, mesmo sem uma cláusula compromissória prévia? Pode, naturalmente. Não vamos perder muito aqui na arbitragem. Quero falar mais coisas de direito de ação. Mas acho importante que se fala muito pouco sobre arbitragem. Tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral, um prévio, portanto, o outro posterior ao conflito de interesse, podem ser vazia ou cheia. Ou também se chama em sede doutrinária, cláusula compromissória ou compromisso arbitral em branco ou em preto. O que é a cláusula compromissória ou compromisso arbitral? Em branco ou vazio? São sinônimos. É quando você só faz menção à instituição da arbitragem. Mas você só fez menção
Ao fazer menção, você excluiu o Poder Judiciário fora, a tutela jurisdicional clássica, mas você, ao estabelecer a arbitragem, você ainda vai prever quem vai ser o árbitro, quando que vai começar, qual vai ser o procedimento. Por quê? Porque a convenção já foi em branco, foi vazia. Quando a convenção, seja cláusula compromissória ou compromisso arbitral, quando a convenção é cheia ou em preto, é porque ela já foi preenchida. Então a cláusula compromissória pode dizer que se tiver problema, quem vai resolver é o árbitro Arthur, por o procedimento escrito, não vai ter prova oral, e já vai estabelecer o procedimento. Vai julgar em 6 meses. Essa é a convenção de arbitragem em preto. Quais são vamos assim dizer, os atrativos da arbitragem? E é muito importante saber isso, meus amigos. Não é encheção de linguiça nem de longe. Por quê? Porque o Código de 2015, esse modelo cooperativo que se fala de processo, eu vou voltar a isso depois do almoço, ele bebeu na fonte da arbitragem. Muita coisa. Muita coisa. Por quê? Porque a arbitragem é um ramo crescente. Mas muito crescente. Um exemplo, já de muito tempo, a Petrobras só faz contrato internacional com a previsão de arbitragem. Diversos contratos, mesmo em âmbito nacional, só são realizados se tiver previsão de arbitragem. Se a gente for pensar numa perspectiva macro, eu acabei de falar, a arbitragem é o exercício da jurisdição por um agente privado, ou por um árbitro nomeado, ou por uma câmara de arbitragem, com profissionais reconhecidos. Isso, ao fim e ao cabo, numa perspectiva mais ampla, é um enfraquecimento de um poder do Estado. Claro que numa perspectiva liberal, ou liberalizante, ou neoliberal, é a diminuição do tamanho do Estado. É um serviço público que não é prestado exclusivamente pelo Estado. Mas do ponto de vista prático, e aqui não vai nenhuma crítica à arbitragem, muito pelo contrário, sou totalmente favorável à arbitragem, estudo a arbitragem. Do ponto de vista prático, o crescente número de arbitragem mostrava um desestímulo ou um desinteresse por aquelas partes na justiça estatal convencional. E por quê? Qual era a lógica que o novo código tenta modificar isso um pouco, como nós veremos? É porque a arbitragem, na arbitragem, você pode estabelecer o sigilo. A depender da empresa, isso é absolutamente imprescindível. Como assim sigilo? Você imagina 2 parceiros negociais, ou 2 adversários que sejam, que propõem uma demanda trilhardária, bilionária no juízo estatal. Claro que aquilo tem o princípio da publicidade, vai ser conhecimento de todos, mas esse conhecimento de todos às vezes é desinteressante para as partes. Isso naturalmente pode provocar uma queda no valor das ações. Na arbitragem você pode estabelecer sigilo. Ao passo que na justiça tradicional a regra é a da publicidade. Na arbitragem, ainda mais relevante, você pode escolher o julgador. Você imagina uma questão, o caso que eu estudei mais de perto, o caso da Petrobras, perfuração lá no pré-sal, há um tempo atrás, dano ambiental. A Petrobras alegou que a empresa alemã que ela contratou perfurou mal. A empresa alemã alegou que, na verdade, o local, ela perfurou perfeitamente, mas ela furou no lugar errado. E furou no lugar errado porque a Petrobras indicou o lugar errado. Então a Petrobras foi condenada a pagar, nesse caso, 100 e tantos milhões, quase 200 milhões de dano ambiental. A Petrobras queria empurrar esse prejuízo para a empresa. E a empresa falou, não, comigo não tá. Não tem nada a ver com isso. Eu furei certinho no local onde você mandou furar. Pronto, não iam chegar à solução. 200 milhas, ninguém vai pegar no colo assim. Elas não queriam romper laços. A Petrobras não queria desacreditar totalmente a empresa. Aquele caso deu problema. A empresa tinha vários outros perfurações e continuou. Ok. Tinha uma divergência ali de quem era o responsável por aqueles 100 milhões, 100 e tantos milhões de reais. Não se entenderam. Poderiam ir para a justiça estatal? Claro que poderiam. Mas o que passa por trás? Na justiça estatal, você não pode escolher o juiz, né?
Juiz natural. Não há regra prévia de determinação de juízo. Se tem mais de um, vai para livre sorteio, distribuição. Você pode cair num ótimo juiz, você pode cair num péssimo juiz, né? Juiz TQQ, né? Terça, quarta e quinta. Você não vai gostar. Por melhor que seja o juiz, ele entende do quê? Na área jurídica, né? Não é de se esperar com o juiz que ele saiba, nesse caso, por exemplo, da técnica de perfuração de pré-sal. Ele vai naturalmente indicar um perito. E o perito é de indicação do juízo. Claro que as partes podem indicar assistente técnico, mas elas não... As partes não têm confiança nesse tipo de... Quanto mais técnica for a demanda, maior é o ganho da arbitragem. Por quê? O que pode acontecer? As partes podem nomear um profissional técnico. Eu costumo dar de exemplo quando eu falo disso. Eu sei que o Pitangui já morreu. Mas você imagina o Pitangui vivo, que é uma autoridade, um argumento de autoridade na área da estética, né? Você imagina um médico discutindo com o hospital que o seio da moça deu problema, ninguém tem dúvida nenhuma. Colocou lá um silicone e deu problema. O médico fala que é culpa do hospital, o hospital fala que é culpa do médico. Você imagina o médico virar para o diretor do hospital e falar assim, olha, o que o Pitangui falar, tá falado. O diretor do hospital, não, o Pitangui fala que a culpa é minha, Arbitragem, o Pitangui foi árbitro em algumas causas. Nesse caso da Petrobras, as partes da Petrobras e a empresa constituíram uma empresa, um estudioso, na verdade, da Inglaterra, salvo engano. Acho que eu não sei se é a empresa da Inglaterra e o engenheiro era alemão, ou enfim, nomearam um engenheiro que era autoridade no assunto. E o engenheiro disse que a culpa foi da empresa, que a Petrobras indicou o lugar correto e a técnica realmente, a inclinação lá, e a empresa na hora pagou. Nesse sentido que a Cláudia diz, eu concordo plenamente. A jurisdição arbitral, a arbitragem, ela gera uma mitigação, uma exceção ao princípio da inafastabilidade. Por quê? E agora já trazendo para o... Tem vários outros ganhos da arbitragem. As partes podem estabelecer o procedimento, as partes podem estabelecer um prazo máximo para julgamento. São várias questões que a arbitragem excepciona a justiça estatal, convencional. E o código trouxe como exemplo de adaptação, por exemplo, a possibilidade de adequação do procedimento, a cláusula geral do artigo 190 de negócio jurídico processual. O negócio jurídico processual vem por conta da arbitragem, para tentar trazer também o estímulo da jurisdição estatal e se adaptar aos ganhos da arbitragem. Tá? Bom, quando as partes nomeiam, que é o ponto aqui que nos interessa, quando as partes convencionam a arbitragem, ela exclui a jurisdição estatal, o que é uma significativa exceção a essa livre e universal acesso à justiça. Mas por que o STF afirmou que isto é constitucional? Porque trata de direito disponível e isto é uma manifestação livre da vontade das partes. O Estado não está falando que se recusa a julgar as demandas. O Estado está dizendo que ele, Estado, vai respeitar a vontade livremente manifestada pelos sujeitos envolvidos. Agora imagine a situação aqui. A Petrobras, para ficar no exemplo, a Petrobras contratou uma empresa de engenharia especializada para perfurar o pré-sal. Deu ruim. Quando a celebração do contrato tinha uma cláusula previsto que nenhuma das empresas, se tiver qualquer controvérsia, qualquer conflito de interesse resultante daquele contrato, é importante falar que essas observações, a cláusula deve ser específica, tá? Não pode ser uma cláusula genérica, tem que ser relacionada àquela relação jurídica. Então tem uma cláusula lá prevendo que elas não vão para a justiça estatal. Imagina uma cláusula arbitral cheia. Está lá aonde que vai ser estabelecido quem vai ser o árbitro, qual vai ser o procedimento. Pois bem, deu conflito de interesse e a Petrobras vai para a justiça estatal. Propõe uma ação no Poder Judiciário. Pode? Bom, a princípio não. A princípio não, porque aí vira pacta sunt servanda, né? Obrigação do cumprimento das obrigações avançadas. A Petrobras disse que não ia para o Poder Judiciário e foi. O que acontece? Acontece que há uma exclusão a princípio da jurisdição estatal.
a empresa demandada, a ré, pode alegar na contestação, e aqui é interessante que é até a contestação, pode alegar na contestação a existência da convenção de arbitragem. E ao fazer isso, muito provavelmente o juiz só controla o exercício abusivo, né? Então, se for uma cláusula de adesão, contrato de adesão, por exemplo, isso pode ter algum problema. Mas tirando essas hipóteses excepcionais, o juiz ele dá uma deferência ao contrato, à cláusula arbitral. E o juiz vai julgar extinto o processo. Falei que tinha referência normativa quanto a isso. Vejam o que se encontra no artigo 337, que trata lá da convenção, das preliminares em contestação. Eu apanho aqui um pouquinho. Artigo 337, inciso 10. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar convenção de arbitragem. Ok. Mas o que nós temos mais, além disso, para falar? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pular lá para o artigo. Melhor abrir uma outra página aqui, peraí. Olha o artigo 487. Que trata da extinção do processo... Não, 485. Pensei em um, falei outro. 485. Inciso 7º. Nesse contexto que nós estamos falando aí, ó. 485, inciso 7º. O juiz julga extinto o processo sem resolução do mérito quando ele acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem. Nesse contexto de que retira a jurisdição estatal. Mas olha o que eu quero chamar a atenção dos senhores. É o artigo 337, no seu parágrafo 6º, parágrafo 5º e 6º. A gente fecha essa consideração sobre a arbitragem. Ó, tá no chat aí, 337, parágrafo 5º. Excetuada a convenção de arbitragem e incompetência relativa, o juiz conhece de ofício das matérias enumeradas no 337. Mas veja, do ponto que nos interessa diretamente aqui, o juiz não pode conhecer de ofício da convenção de arbitragem. Por quê? Porque nós temos o livre e universal acesso à justiça. Essa hipótese da convenção de arbitragem é uma exceção à regra. Então nós temos a regra geral, livre e universal acesso à justiça. Uma exceção, nós temos a exclusão da jurisdição estatal pela convenção de arbitragem. A parte autora junta lá ao contrato que tem uma cláusula de convenção de arbitragem. Significa dizer que a parte autora e o réu combinaram que não iriam para a jurisdição estatal. Mas o autor roeu a corda. O autor efetivamente foi para a jurisdição estatal. O que o juiz faz? Ele não pode reconhecer de ofício. O juiz pode estar doido para julgar extinto aquele processo, questão absolutamente complexa, vai ser um processo tumultuado, ele está doido para reconhecer, mas ele não pode. Por quê? Porque se o autor que disse que queria arbitragem e agora quer a jurisdição estatal, tiver em comum acordo com o réu que também disse que queria arbitragem, o réu pode querer também a jurisdição estatal agora. Se isso acontecer, olha o parágrafo 6º. Ou seja, se o réu peticionar dizendo que aceita o processo jurisdicional, se o réu nada fizer, dá no mesmo. Porque se o réu não alegar a existência de convenção de arbitragem, a lei entende que ele manifestou, do ponto de vista omissivo, a vontade da jurisdição estatal. Olha o parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma que esse capítulo regulamenta, implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Por quê? Por que foi necessário o Código dizer isso? Porque até então, o que prevalece é a pacta sunt servanda. Nesse caso, a propositura da demanda pelo autor e a inércia do réu em alegar o juízo arbitral volta para a regra geral da jurisdição estatal. Mas tem razão a Cláudia quando disse lá em cima. Ela fez uma afirmação mais genérica, vamos assim dizer, como se todos os métodos alternativos afastassem a jurisdição. Eu acho que é mais precisamente a arbitragem. Porque se o réu alega, não, Celeste, eu não quero que o senhor julgue não, você não pode julgar não. Por que eu não posso julgar? Olha aí a cláusula número 388 desse contrato.
Está previsto lá que vai ser o árbitro que vai julgar, e não Vossa Excelência. O juiz não julga. Tá? Há realmente um reconhecimento de uma preponderância da jurisdição estatal. Ok? Bom, tendo feito esse apanhado sobre a relação entre o acesso à justiça, o acesso à justiça substancial, contemporâneo, e os métodos alternativos de solução de conflito,